paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se teu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Esse amor transforma a vida, cura o mal pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou cantar a linda história de alguém que morreu pra salvar, pois não há amor no mundo nada igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Tal amor jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Seu Espírito está aqui, nós podemos senti-lo, vê-lo com os olhos da fé. Ó Senhor, toma-nos nas suas mãos essa noite. Trazemos aqui um coração impuro, alma angustiada. Trazemos aqui diante do Senhor orgulho, trazemos preconceito, trazemos, Senhor, relacionamentos quase se desfazendo,
Trazemos aqui diante do Senhor a autossuficiência de achar que podemos viver sem o Senhor. Nesse momento, Senhor, enquanto estamos aqui, em que o Senhor está falando conosco, que nada nos impeça de ouvir a sua voz. Eu peço ao Senhor que eu não impeça o Senhor de falar com essas pessoas. Que o Senhor unja os meus lábios e a minha mente com seu Espírito, em nome de Jesus, amém. Boa noite para vocês. Que bom que você veio hoje. Você veio ao melhor lugar do mundo. Esse é o melhor lugar do mundo, porque aqui é a casa de Deus, e é impossível a gente ir à casa de Deus sem ter um encontro com o dono dessa casa. Eu tenho certeza que você já está tendo um encontro com Deus aqui, não está? Deus fala através da sua palavra. Ela é poderosa, viva, eficaz. Existe um poder nela incomparável. Por isso que nenhum livro tem o poder de, ao você ser exposto a ele, mudar a sua vida. E a Bíblia diz dela mesma que nenhum ser humano exposto ao poder da palavra continua a mesma pessoa. Nenhum ser humano. E você hoje veio aqui para ser exposto ao poder dessa palavra, não interessa o lugar onde você está sentado. Essa é só a segunda noite dessa série de 15. Segunda noite. Os temas vão numa sequência. E se você quer saber a respeito das profecias do fim, se você quer saber como se preparar para o que está acontecendo nesse mundo agora e o que vai acontecer daqui a pouco, se você gostaria de saber onde está Deus na hora que você sofre, se você tem interesse pela palavra de Deus e gostaria que esse efeito da palavra se prolongasse na sua vida, é só planejar para estar aqui, e a palavra do Senhor vai fazer isso em você. Que o Senhor possa abençoar você nessa noite, e que Ele possa tomar você nas mãos dEle. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus. Você que está aqui essa noite, você que está em casa assistindo ao nosso programa, eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Números, o livro de Números, no capítulo 11. E nós vamos ler a partir do verso 4. Números 11, a partir do verso 4. O livro de Números está bem no comecinho da Bíblia, da palavra de Deus. Você vai encontrar facilmente. E o povo, o populacho, os estrangeiros que estavam viajando no meio do povo de Israel, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão esse tal maná. Então Moisés, verso 10, ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta, à entrada da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Aqui estava o povo de Israel viajando pelo meio do deserto. Eles tinham recém saído de lá do Egito, onde eles eram escravos. Estavam viajando com Moisés, era muita gente viajando, e de repente eles começaram a reclamar, reclamação generalizada. Mas antes da gente analisar profundamente cada detalhe desse texto, eu queria perguntar para você como esse povo foi parar lá no Egito. Por que eles se tornaram escravos? Eles não são o povo de Israel, o chamado, conhecido povo de Deus, escolhidos por Deus. Como o povo de Deus foi parar como escravos lá no Egito? Como o povo de Israel perdeu a sua identidade, foi ser escravo lá no Egito? E eu quero fazer uma conexão dessa história com a história de ontem,
E ontem na nossa história o personagem central foi? Bom, já vamos estabelecer de novo, porque eu não vou passar o programa inteiro aqui pedindo para você falar alto, né? Tá certo ou não? Vamos conversar? Quem está lá em casa eu não consigo escutar, escutar você falando, mas eu sei que você fala em casa, mas eu também não estou conseguindo escutar quem está aqui. Quem foi o personagem central de ontem? Personagem humano, foi? José, que bom, já fiquei aliviado porque você prestou atenção naquilo que aconteceu ontem. Mas eu quero convidar você a ler um outro texto bíblico. O próximo texto bíblico é esse aí, é Êxodo. Êxodo capítulo 1. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, do verso 6 em diante. E ali diz assim, até o 13: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e seja o caso de, vindo guerra, esse povo se ajunte com os nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra, contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Essa foi a vida do povo de Israel. José se tornou o governador do Egito, como a gente terminou ontem contando a história de José. José foi um homem usado por Deus para ser o governador do Egito. E aquele homem conseguiu fazer proezas em nome de Deus, porque Deus inspirava José, porque José aprendeu, ele foi treinado para ser líder do seu povo, e ele foi treinado através de uma lição, que é a lição que todos nós aprendemos, talvez a única lição através da qual nós aprendemos. E eu quero guardar surpresa, não quero falar dela agora, e nem definir para você qual é o melhor método de nós aprendermos as grandes coisas e as grandes lições dessa vida. Mas foi nessa escola, nessas lições, que José foi treinado. Acontece que o povo de Deus se espalhou na terra do Egito e cresceu demais. A população cresceu tanto ao ponto de Faraó falar: eles são mais numerosos do que nós. Daqui a pouco vai haver guerra, vai alguma nação se voltar contra o Egito, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão acabar nos destruindo. Mas Faraó disse isso porque ele não conheceu a José, não conheceu ao Deus de José, e ele não conheceu ao povo de Israel e ao Deus a quem eles seguiam. Na verdade, Faraó não conheceu também porque ele não quis conhecer, porque Deus tinha dado uma oportunidade para o povo do Egito de conviver com o povo de Deus, de ouvir a mensagem de Deus. Na verdade, ele também não conheceu, não somente porque Faraó não quis conhecer, mas também porque o povo de Deus foi perdendo aquele amor, aquela chama. O povo de Deus foi perdendo aquele ardor, aquele calor de estar com Deus, de estar sob o cuidado de Deus e viver sob a liderança de um Deus que a gente não vê, mas que é um Deus real e que interage conosco o tempo todo da história desse mundo. Deus não deixa de agir um segundo sequer na sua vida e na minha. O problema é que muitos de nós sofremos de cegueira espiritual e de surdez espiritual, e muitas vezes olhamos para o céu e clamamos para Deus, dizemos: cadê o Senhor que não ouve aquilo que eu estou pedindo? Será que o Senhor não está ouvindo o meu clamor? Cadê o Senhor que eu não consigo enxergar na minha vida? Então, aquele povo foi escravizado. Coisa terrível ser escravo. E aqui você leu o relato, você viu como é que eles eram escravizados. Ou seja,
quanto mais judiavam deles, quanto mais os maltratavam, mais eles se multiplicavam. Aquele era um povo forte. Trabalhar como escravo, no vigor físico, trabalhando nos campos, como diz ali, fazendo tijolos, construindo celeiros para os egípcios das cidades de Pitom e Ramsés. Aquilo não fazia com que eles fraquejassem, pelo contrário, e eles tinham mais filhos, e a população do povo de Deus crescia dentro daquele país. E aí eles maltratavam mais ainda, e aquele povo começou a contemplar diante deles, como povo, uma coisa chamada escuridão. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por que Deus permitiu que esse povo fosse para o Egito para se tornar escravo? Por quê? E a gente sabe que existe uma resposta ali na palavra de Deus, não é? Quando a gente vai ali para um texto, esse texto é Gênesis 4:7. Acontece que os irmãos de José, que venderam José, passaram dificuldades lá na terra deles, porque o mundo inteiro entrou em fome, e José, que era governador no Egito naquela época, ele preparou o Egito para não passar fome. Aliás, foi tanta comida que ele ajuntou, e tantos celeiros que eles construíram, que o mundo inteiro veio comprar comida, inclusive os irmãos de José. E você sabe que quando os irmãos de José vieram para falar com ele, ou para o Egito para comprar alimento, eles não sabiam que José era o governador do Egito, eles achavam que José tinha sumido do mapa e tinha morrido. Por isso, quando eles chegaram lá, José os encontrou e os reconheceu, e José podia ter acabado com a raça deles, mas José escolheu perdoá-los, e José perdoou. E no momento do perdão, ele disse exatamente o que está escrito aí. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar o quê? Vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Por que Deus permitiu que o povo fosse lá para o Egito? O que aconteceu logo em seguida a isso foi o seguinte: José chamou o pai dele e chamou os irmãos, e eles foram todos para lá, e começaram a morar no Egito, e começaram a ficar lá, e o povo cresceu lá. E Moisés diz assim: não fiquem preocupados com o que vocês fizeram comigo, sabe por quê? Na verdade vocês me venderam, e eu vim aqui como escravo para preservar a nossa linhagem. Por quê? Para que ele pudesse ser governador do Egito e ajuntar comida? Foi para isso? Deus podia ter dado a fartura lá em Canaã, não podia? E se Deus tivesse mandado a fartura em Canaã e José estivesse lá, ele seria o governador da terra de Canaã e todo mundo iria em Canaã? Então não foi exatamente por isso. Mas José disse: para preservar a nossa posteridade. A verdade está revelada aqui a partir desse verso, Gênesis 46, 3 e 4. Não temas descer ao Egito. Isso aqui é Deus falando com Abraão. Lá no passado Deus falou com Jacó, quando José mandou chamar o pai dele, Jacó, e Jacó ia para o Egito. Os irmãos chegaram e disseram: é José que está lá. Eles tiveram que contar para o pai o que eles tinham feito com o irmão, porque até ali não tinham contado que José estava vivo. Eles tiveram que passar ainda essa vergonha. Contaram para o pai, e aí o pai ficou em dúvida: e agora eu vou sair da minha terra para ir para o Egito, uma terra que eu não conheço? E Deus falou diretamente com Jacó e diz assim: não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir de lá. Deus falou diretamente para Jacó, diz assim: não tema ir, não tenha medo de ir para o Egito, porque você vai para lá e eu vou com você, e eu vou fazer você voltar de lá. Agora fica mais confuso ainda, não fica? Mais confuso. Por quê? Deus disse: vai para lá. E Deus não sabia que eles iam ficar escravos no Egito? Não sabiam que eles iam sofrer aquele tanto? Por que Deus mandou esse povo para o Egito? Você poderia dizer: ah, mas para José juntar comida. Mas nós já falamos, ele podia ter juntado da terra de Canaã, não é verdade? Então por que Deus permitiu? Continua, a Bíblia que tem que responder. Gênesis 15, 16. Deus tinha falado com Abraão: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Se Deus tivesse deixado o povo na terra de Canaã, e tivesse mandado chuva e fartura para lá, e tivesse dado sabedoria para José, não tivesse deixado José ser vendido como escravo para o Egito, e o povo ficasse lá na terra de Canaã, e a comida fosse juntada ali na terra de Canaã, eles não poderiam crescer como cresceram no Egito,
Porque você viu ali nos textos atrás dizendo assim, que eles cresceram, e cresceram tanto que se tornaram mais numerosos do que os egípcios. Tinha espaço, tinha terra. Agora Deus tinha dito aqui, nesse texto de Gênesis, ele falou assim, ele falou para Abraão: eu não vou poder deixar o meu povo crescer aqui na terra onde você mora, na terra de Canaã, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram o povo que não acreditava em Deus, um povo idólatra, e que morava na terra de Canaã. E Deus é tão justo, Deus é tão maravilhoso, que Ele olha e cuida até mesmo dos ateus. Deus não vai deixar você passar por essa vida sem dar para você todas as oportunidades possíveis. Deus não vai deixar você passar, você morrer, sem dar para você todas as oportunidades. Pode ser que você cuspa na cara de Deus, pode ser que você não creia em Deus, pode ser que você odeie Deus, odeie igreja. Deus vai falar no seu coração inúmeras vezes, como Ele está falando agora. Cada vez que você se expõe ao poder da palavra de Deus, Deus está falando. Essa é uma das vezes. Deus olha para você e diz: filho, presta atenção, porque eu estou dando chance a você de me ouvir. Eu estou falando para você, eu estou explicando para você, para o seu cérebro entender, para o seu coração sentir, para o seu corpo inteiro ser tomado pelo meu poder. É uma chance que eu estou dando. E Deus disse para Abraão: olha só, o povo vai ter que ser escravo lá numa terra estranha. Sabe por quê? Porque eu tenho que respeitar esse povo amorreu que mora aqui na terra de Canaã. Eles são ateus, eles não acreditam em Deus, eles são idólatras, eles acreditam em outros deuses. Então vamos fazer o seguinte: eu não posso deixar o meu povo crescer aqui, por isso eles vão ter que ser escravos em terra estranha. A segunda chance, já que eles não podiam expandir ali, era o seguinte: se misturar com aqueles amorreus, casar os filhos de Israel, se casarem com as filhas dos amorreus e misturar aquele povo todo. Esse era o outro jeito do povo crescer, mas isso seria um desastre, porque se eles se misturassem, se eles ficassem na terra e se misturassem, o povo de Deus também ia se tornar um povo idólatra. O povo ia se tornar um povo idólatra, e o evangelho ia se perder. E se o evangelho se perdesse, porque só existe um jeito de se salvar. Qual é o jeito? Jesus disse: só existe um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você se lembra, há poucos programas atrás, quando nós falamos que o evangelho do Antigo Testamento era o cordeirinho que era morto lá no santuário? Ou seja, o evangelho já existia no Antigo Testamento, e Deus mostrava para todo mundo através do seu povo: olhem para o cordeirinho que está morrendo, ele representa Jesus, o Deus homem que vai morrer em seu lugar. E essa mensagem ia morrer e ninguém mais ia poder se salvar, e Deus tinha que preservar o evangelho para que você e eu pudéssemos viver. Porque se não existisse mais evangelho, não adiantaria você e eu vivermos, porque a gente não ia poder conhecer a mensagem de salvação. E você pode até pensar: mas será que as pessoas do mundo inteiro conhecem o evangelho da salvação? Conhecem sim, porque Deus acabou de dizer aqui que Ele respeita cada um, e Ele dá para cada um de nós todas as oportunidades. Acontece que tem muitos de nós que insistimos em rejeitar a Deus, e a gente rejeita Deus uma vez, não é verdade? Rejeita 2, 3, 4, 10, Deus dá 100 chances, 1000 chances, Deus dá 7 milhões de chances, e a gente rejeita Deus, e rejeita Deus, e rejeita Deus, até um dia que a gente chega tão longe de Deus, vai fechando porta depois de porta, e a gente não ouve mais Deus, e aí não tem salvação mais, porque a gente não consegue ouvir. Quem foi que escolheu? Foi Deus que se afastou de você? Ou foi você que se afastou de Deus? Entre dar a vida eterna para a humanidade inteira e deixar o povo ir ser escravo no Egito, Deus escolheu o quê? Deixar o povo ser escravo no Egito. Toda vez que Deus tiver que escolher entre dar para você a vida nesse mundo ou a vida eterna, com certeza Deus vai escolher o quê? A vida eterna. Por isso, aquele povo entrou no meio da escuridão, no meio das trevas. Por isso aquele povo sofreu, porque o povo se afastou de Deus como povo. O povo deixou de Deus, tanto que Faraó não conhecia o Deus do povo. Aquele povo deixou Deus de lado como povo. Porém, quando Deus está no comando, as coisas
as coisas mudam. Deus está no comando quando? Quando Deus está no comando? Sempre? Na minha vida Deus sempre está no comando? Depende. Depende de mim. Deus está no comando da minha vida quando eu deixo. E para eu deixar eu tenho que fazer o quê? Bom, eu quero que você olhe comigo. Êxodo 3, de 7 a 9. Êxodo 3. Você estava no Êxodo 1. Aqui na minha Bíblia é só virar uma paginazinha. Disse ainda o Senhor: certamente vi, aqui Deus está chamando Moisés para ir libertar o povo de lá do Egito, o povo oprimido, o povo escravo, o povo no meio da escuridão e das trevas. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu, do eteu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus disse uma coisa aí para Moisés. Deus falou assim: eu tenho visto o quê? A opressão. Deus vê, Deus enxerga, eu tenho visto a opressão. Deus disse mais, Deus disse: eu tenho ouvido o quê? O clamor do meu povo. Eu tenho visto a opressão. Deus vê tudo o que acontece nesse mundo. Deus vê, mulher, quando o seu marido oprime você com palavras, às vezes batendo em você. Ele vê você, filho, quando você tem que passar noites escutando seu pai e sua mãe discutindo, quando você enxerga e vive dentro de casa um ambiente de guerra ao invés de um ambiente de paz. O Senhor Jesus enxerga e Ele vê tudo que acontece na sua vida quando o seu patrão oprime você. Ele vê quando você está passando fome. Ele vê quando você não tem o que vestir, não tem o que comer. Ele vê quando você não tem saída, quando você olha para a sua vida e cai no meio da depressão e não tem como se levantar. Deus vê tudo, Ele enxerga tudo. Deus está no comando da minha vida, da sua? Depende. Deus disse: tenho visto, eu tenho ouvido o quê? O clamor. Deus vê tudo o tempo todo, mas Deus só pode agir a partir do momento em que Ele ouve o quê? O clamor. O clamor. O clamor é aquilo que vai do fundo da sua alma. E depois que Deus disse: eu ouvi o clamor, Ele disse: e eu desci para livrar o meu povo. Você já clamou a Deus alguma vez? Deus é aquele que ouve. Deus é aquele que vê. E Deus é aquele que? Deus vê, Deus ouve. E Deus? Quando Deus diz assim na palavra de Deus: eu ouvi o clamor do meu povo. Na verdade essa palavra clamor em hebraico está transcrita para o português assim: saak. E sabe o que é saak? Saak é o som da dor. Você já sentiu dor alguma vez? Você já sentiu aquela dor que faz com que você produza um som, aquele som de dor? Ai, sabe? Dor, aquela dor que sai do fundo da sua alma, é uma dor incontida, você não tem como não emitir aquele som. Saak é isso, é o som da dor, mas Saak é mais do que o som da dor que você emite, quando você clama, quando você diz: ah, Senhor, eu não estou suportando mais, eu não aguento viver essa vida. Saak é uma pergunta, e essa pergunta é aquela que sai do fundo da sua alma dizendo: Senhor, até quando vai essa injustiça comigo? Até quando, Senhor? Até quando eu vou ser oprimido?
Até quando vão me abusar sexualmente, Deus? Até quando eu vou ser injustiçado, impotente, porque eu não tenho como fazer nada? Saque é quando você olha para Deus, cansado da dor e da injustiça, tendo uma pergunta no fundo da sua alma, e você olha para Deus, olha nos olhos dele e clama ao Senhor. O início dessa história, o início da mudança toda é com o clamor. Quando aquele povo clamou a Deus, lançou o gemido de dor e perguntou e disse: Senhor, nós não suportamos mais, nós só temos saída no Senhor. Aí tudo começou a mudar, e Deus disse: agora eu desci, eu agi. Eu disse que José passou pela melhor escola de todas, para ser treinado para ser o líder do povo de Israel. E eu disse, eu não vou falar ainda qual foi essa escola. Não falei para você? Olha para a sua vida toda, e pensa em alguns momentos em que você cresceu muito e amadureceu muito, em pouco tempo. Não tem uns momentos assim? Você diz, naquele tempo eu amadureci demais, em pouco tempo. Esses momentos de amadurecimento, eles estão ligados com momentos de alegria e felicidade ou com sofrimento? Não tem dúvida. A receita para crescer, a receita para você crescer, a escola pela qual José passou foi a escola do sofrimento. Você cresce quando você chega no fim da linha, quando você se sente impotente para resolver, quando você sente total impossibilidade, você olha para você e diz, Deus, eu não posso, eu não consigo. E quando você chega no cúmulo, no auge do desespero, quando você se sente no fim da linha, não tem mais para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como fazer, eu sou impotente, eu estou desesperado, você geme clamando, e clama a Deus, porque você só gemer e reclamar, e reclamar, e reclamar, não adianta. Você clama a Deus. Quando você clama a Deus, o clamor faz com que tudo comece a mudar, porque Deus diz assim, eu estou vendo tudo que acontece com você faz tempo, mas eu ainda não tinha ouvido o seu clamor permite com que eu haja na sua vida. E o clamor permitiu com que Deus agisse na vida daquelas pessoas. Por isso, nesse slide, Deus ouve, Deus vê, e Deus em seguida faz o quê? Deus age. Deus coloca mãos à obra, e Deus age, e Deus agiu, mandou Moisés, e Moisés arrancou aquele povo de dentro do Egito. Você imagina que coisa tremenda, um homem sozinho, levando um cajado na mão, como pode tirar aquele povo todo de dentro do Egito? Um povo, uma nação que se tornou uma nação dentro da outra nação, mais numerosa do que a nação da onde eles saíram. Imagina, como pode acontecer uma coisa dessa? Para fazer isso, Deus usou milagres, mas não foi um milagre, por isso que está com letra diferente a cor ali, porque foram 1000 milagres, 1000 milagres, 1 milhão de milagres. Aquele povo viu as pragas caírem no Egito, aquele povo passou a seco no Mar Vermelho, aquele povo viu a água jorrando da rocha, aquele povo viu o pão que descia do céu a cada dia, o maná, aquele povo viu muitos milagres, aquele povo viu Deus falando com eles ali de cima do Monte Sinai, o cume do monte fumegando. Deus já fez milagres na sua vida, não fez? Ah, já fez. Momentos tremendos. E é interessante eu perguntar isso agora, sabe por quê? Porque quando eu olho para você e diz assim, Deus já fez milagres na sua vida, né? Você começa a procurar e pensar assim, não, acho que comigo não. E aí se você começar a conversar com alguém que convive com você, diz, mas e aquela vez que você estava assim, sem saída, impotente, chegou no fim da linha, e aí as coisas mudaram assim. Lembra quando você estava doente? Lembra quando sua mãe estava doente? Lembra quando aconteceu aquele acidente? Lembra disso? E você vai lembrando disso. É verdade, é porque nós temos memória curta. Memória curta. A gente não consegue lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez. E aquele povo tinha memória curta. Deus tinha feito coisas e maravilhas tão grandes, mas eles estavam tão fissurados, aficionados naquela coisa que era o que eles achavam que tinha que ser, que aquela coisa virou uma epidemia espiritual. A falta de memória daquilo que Deus faz pela sua vida, ela é contagiosa, porque a gente, ao invés de clamar a Deus, começa a reclamar. Existe uma diferença entre clamar e reclamar.
E aquele povo começou a reclamar, e começaram a reclamar, porque Deus os alimentava com o maná, que era o pão que caía do céu. O maná era o pão que caía do céu todos os dias, e todos os dias eles viam um milagre. Aliás, todos os dias, quando eles caminhavam, tinha uma nuvem que os livrava do sol durante o dia, e de noite tinha uma coluna de fogo que os guiava. Isso era miraculoso, era tremendo, maravilhoso. Um milagre na vida daquele povo a cada dia. Todo dia, como a chuva, caía o pão, e eles iam lá e recolhiam o pão, e faziam pão, e amassavam, e comiam cru, comia assado, comia frito. Mas aquele povo começou a reclamar, porque eles estavam cansados do pão que Deus dava. Como é que Moisés orou para Deus? Está lá em Números, naquele texto. Olha o que Moisés disse para Deus, verso 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como uma ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento o Senhor prometeu dar aos pais deles? Da onde eu teria carne para dar para todo esse povo comer? Pois eles ficam chorando diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés orou desse jeitinho, foi ou não foi? Eu não pedi para arrancar esse povo do Egito, foi o Senhor que foi me buscar lá. O Senhor me dá 2 milhões de pessoas, e agora eles ficam chorando no meu ouvido, reclamando o tempo todo. Esse povo é reclamão, Deus. Se o Senhor vai me tratar assim, me mata de uma vez, porque eu não sou babá para cuidar desse povo e colocar no colinho e dizer: calma, criancinha, já vai ganhar carninha. Não é assim, Deus. Eu cansei dessa coisa, me mata de uma vez, porque eu não quero. O trabalho é pesado demais para mim. Foi o que ele disse. E quando você reclama para Deus, e você pede para Ele reclamando, Deus dá? Dá ou não dá? Então eu vou te dizer um negócio. Cuidado com o que você pede para Deus. Cuidado. Porque você corre o perigo de Deus dar para você exatamente aquilo que você estava pedindo. Você está preparado para receber na sua vida segundo a sua vontade? E nós somos os todos sabedores. Eu sei o que é bom para mim, pois se meu pai está doente, o bom para mim é que ele fique curado. O bom para ele, como é que você sabe que é bom para ele? Se só Deus vê os corações, e Deus é que conhece da vida eterna dele, você não sabe nada, você não sabe bulir, você é um egoísta, que está pensando no que quanto você vai sofrer sem o seu pai. É isso. Você não consegue entregar o seu caminho a Deus, para que Ele possa fazer o resto na sua vida, e se acha o sabedor de tudo no universo. O melhor para mim é eu ser curado. Se Deus me ama, Ele vai me curar. Está preparado para receber o que você está pedindo para Deus, de acordo com a sua vontade? Porque Deus, quando os discípulos perguntaram para Jesus, que é Deus feito homem andando na terra, disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ele terminou dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus ensinou a gente a orar de acordo com a vontade do Pai. Aliás, Jesus lá no oco diz assim: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Deus, eu não quero morrer, não quero ser crucificado, eu não quero ser açoitado, eu não quero ir para aquela cruz, eu não quero ser injuriado. Se possível, passa de mim sem que eu tenha que fazer isso. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele tinha poder para descer da cruz, ele tinha poder para cegar todos os homens que vieram prender. Sim, ele tinha poder, mas ele, como ser humano, orou para que Deus fizesse de acordo com a vontade dele. E você está preparado para receber na sua vida a sua vontade, no lugar da vontade de Deus? Está preparado? Agora Deus tratou primeiro com Moisés. O que Deus fez? E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Deus falou: Moisés, vou cuidar do seu caso. Você está achando que é muito pesado o trabalho para você, não é verdade? Você está dizendo assim: é muito pesado o trabalho para mim. Então, Moisés,
não tem problema, eu vou dividir o trabalho com você. Eu escolhi você, Moisés, e eu dei para você um trabalho especial, mas eu vou dividir o trabalho para você. Reúne 70 homens, homens dos líderes de Israel, homens de Deus, reúne para mim. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Ué, você viu o que Deus disse ali? Não tem problema, Moisés, você está achando pesado demais o trabalho. Eu dei para você o trabalho, e quando eu dei o trabalho, eu dei junto o meu Espírito, porque você não faz o trabalho, é o Espírito que está em você, que ajuda você a fazer o trabalho. Ele dá para você condições, sabedoria, inteligência, disposição. Quando eu coloco alguma coisa na sua mão, filho, eu dou para você o meu Espírito. Mas não se engane, não fica esperando achar que com o poder do Espírito vai ser tudo fácil. Agora eu tenho o Espírito, vai ser tudo fácil para mim, porque eu mando e acontece, e eu faço milagres, e eu mando e Deus obedece. Não é assim. Eu não dou o Espírito sobrando para você não ficar orgulhoso, porque senão você vai achar que você é o poderoso, você vai querer a glória para você. O Espírito vem só na medida. Aí vem a dificuldade e eu dou o Espírito. Você passa raspando, você fala: meu Deus, eu não sei como eu consegui fazer isso. Deus diz: eu sei, você conseguiu por causa do meu Espírito que está em você. E quanto mais responsabilidade eu dou, mais do Espírito eu dou, e aí eu dou mais responsabilidade, dou mais do Espírito. Por isso, Moisés, você tem esse trabalho grande. Você leva 2 milhões de pessoas, eles são reclamões, eles não clamam, eles reclamam, eles se voltam contra Deus, mas eu dei um tanto do Espírito para você. Você está achando que o trabalho é pesado? Tudo bem, eu vou arrumar 70 homens, mas eu vou retirar do Espírito que eu dei para você, porque o Espírito não pode sobrar, e esse Espírito eu vou colocar naqueles homens. Deus tinha Espírito para dar para aqueles homens, mas Deus teve que arrancar de Moisés. Ou seja, Moisés, você vai ficar na mesma, filho, porque você vai continuar tendo uma parte do trabalho e vai continuar tendo menos Espírito. Dá para você entender que quando você olha para Deus e diz: Senhor, está demais, está pesado, eu não estou aguentando, não estou conseguindo dormir mais, não tenho mais tempo para nada, a minha coisa é só viver para Deus e a igreja e atender as pessoas, não sei o que lá. Filho, você está conseguindo? Meu Espírito está em você. Deus, eu tenho tantos filhos, eu trabalho tanto, eu sei que lá. Filho, está passando, está difícil, mas está passando, não está? O meu Espírito está. Se quiser que eu diminuo a carga, mas eu vou ter que arrancar uma parte também do meu Espírito. E foi exatamente o que Deus fez com eles. Agora Deus foi tratar o do povo. Deus disse para Moisés: diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês vão comer carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer. Deus está dizendo: eu ouvi, estávamos melhor no Egito. Eu ouvi. Você está dizendo, você está vendo, Moisés? Fala para eles que eu ouvi quando eles disseram para mim que estava melhor no Egito. Fala que eu ouvi. Porque eles não reclamaram nem para mim, eles reclamaram de mim. Então você tem que avisar para eles que eu ouvi quando eles reclamaram de mim. E quando eles disseram para o irmão, quando eles disseram para o pastor, disseram: olha, pastor, me desculpa, mas para mim Deus não existe. Porque imagina, olha, como eu ouvi uma mulher falar uma vez: pastor, me batizei na igreja errada, porque depois que eu batizei nessa igreja, a minha vida financeira começou a piorar. Eu estou na igreja errada. Que visãozinha do mundo e visão de Deus. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão a carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a Ele, dizendo: por que saímos do Egito? Vocês não pediram carne? Eu vou dar carne, não vai ser para um dia, para 2, nem para 5, vai ter 30 dias. Eu vou dar carne até sair pelo seu nariz. E eu sei que vai sair pelo seu nariz, porque você não está preparado para receber de Deus o que você está pedindo para Deus. Mas você quer, não é verdade? Então, eu vou dar para você aquilo que você está pedindo para mim. Aí Deus mandou a carne. Como é que Deus mandou a carne? Codornizes. Com Moisés, como é que Deus tinha tratado? Como Deus tinha tratado? 70 homens para ajudá-lo. Não é verdade? Como é que aconteceu?
Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor havia dito, reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70 homens. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazer. E as pessoas sabiam agora que aqueles 70 iam ajudar Moisés. Deus fez exatamente o que ele tinha falado. E com o povo, como é que foi? Deus mandou um bando de codornizes. Era tanta codorniz que a palavra de Deus diz que era 1 metro de altura de codorniz caída no chão, numa extensão de 30 quilômetros. E diz mais, que aqueles do povo de Israel que pegaram menos carne, pegaram 1 tonelada por cabeça, por pessoa, 1 tonelada, para guardar tudo naqueles freezerzinhos que eles tinham no deserto. Vai botar onde 1 tonelada de carne? Por isso Deus tinha dito, até sair pelo nariz, porque o povo exagerou, 1 tonelada de carne. E diz que eles espalharam pelo deserto, salgaram aquilo e aquilo ficou. E o resultado é que aquilo deu uma epidemia, mas uma epidemia, e morreu gente adoidado tremendamente. Porque o povo não estava preparado para receber aquilo que tinha pedido. Deus queria que eles fossem sem doença, mas eles queriam comer o que eles queriam. Não estavam preparados. Aquele povo reclamava do que Deus estava fazendo na vida deles, porque eles olhavam para o deserto. Andar no deserto não é fácil. Eles tinham esquecido de uma coisa importante. Deus queria tirá-los do Egito para levar para a terra prometida. Mas eles esqueceram que entre o Egito e a terra prometida havia um deserto. Deus quer tirar você do pecado e do poder do pecado que habita no seu coração e na sua vida, da lamúria, da reclamação, da falta de visão espiritual, porque você não consegue agir, entender e ver como Deus age na sua vida e livra você e conduz a sua vida. Você só reclama dos problemas o tempo todo. Deus quer abrir os seus ouvidos espirituais para que você ouça quando Deus diz vai para a direita ou vai para a esquerda. Deus quer mandar, agir, dirigir a sua vida, mas Ele depende de você permitir e de você clamar a Ele, dizendo: Deus, eu não suporto mais dirigir a minha vida, dirige a minha vida por misericórdia. E Ele quer levar você para a terra prometida, mas por misericórdia não esquece que entre o pecado e a terra prometida tem um deserto para você andar, e o deserto é essa terra aonde a gente vive. O deserto são os seus problemas e os meus problemas. O deserto são as aflições dessa vida. Deus está olhando para você aqui dentro e está dizendo: filho, eu não tenho nenhum sonho menor para você a não ser a terra prometida, a vida eterna. Você tem dúvida de que isso seja real? Olha para o passado, veja o que eu tenho feito na sua vida já. Por isso, filho, ao você olhar para mim, eu vou poder agir em você. Clama a mim, filho. Entende que você está passando pelo deserto agora, mas ele é só o prenúncio da salvação que eu tenho para você. A música vai tocar agora, e o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. E você que já entregou o coração a Jesus um dia, já sabe. Se tiver alguém do seu lado aí sofrendo, pega a mão dele e diz: eu vou com você. Você vem junto. Nesse momento o Senhor vai passando por aí. Eu aguardo você aqui, vem. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça
você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução bem agora. Deus ouve a oração, toda a sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho. Jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Nesse momento eu quero me unir a você, para nós podermos clamar ao Senhor.
clamar para que Deus possa agir. Com a sua permissão. Fecha os olhos. Deus amado, nós estamos aqui clamando ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: eu ouvi o clamor do povo subiu até mim, ó Senhor. O nosso clamor é o clamor de gemido, de quem não suporta, mas de quem deseja que o Senhor haja. Para isso, Senhor, nós estamos dispostos a entregar nosso coração, entregar a nossa vida, entregar o nosso eu, os nossos gostos, os nossos propósitos, os nossos planos, tudo, Senhor. Para dizer a verdade, a gente nem sabe o que é isso tudo. Estamos dizendo. Mas o Senhor sabe que aqui no fundo, na verdade, vai um desejo egoísta de simplesmente ser beneficiado com isso que nós estamos fazendo. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ainda aceita a nossa entrega. E pelo Espírito Santo vai colocando Jesus habitando dentro do nosso coração e mudando. Ó Senhor, muda por misericórdia. Abre os nossos olhos para enxergar a sua ação. Abre os ouvidos para ouvirmos a sua voz. Aceita essas entregas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.